Alô, torcida amiga, minha gente brasileira, tá no ar mais um episódio do Tupi na Redcast, chegando pra você no YouTube Tupi Esportes e também no tupi.fm, pra você que nos acompanha nesta sexta-feira. Enquanto tá rolando a Voz do Brasil no Dial, a gente chega com o Tupi na Redcast nas plataformas digitais da Tupi, através do tupi.fm, também dos aplicativos e também do Rádio Tupi ao vivo. E para você que nos acompanha no Tupi Esporte no YouTube, já deixe o seu like. Pois é, se inscreva também no canal, clica no sininho, ative notificações e fique junto com a gente em mais um episódio. E é claro, batendo bola com você aí do outro lado, que é sempre o mais importante. É o nosso podcast da Seleção Brasileira do Rádio. Aqui Gabriel Andreso, vamos juntos até a sequência desse episódio, mais um do Tupi na Redcast. E ao meu lado, junto comigo, me ajudando a fazer este Tupi na Redcast de hoje, Ryan Leal. Tudo bem, Ryan? Sempre bom ter você com a gente. Fala, Andrés, é um prazer estar com você mais uma vez, tá aqui nesse programa. Copa do Mundo acabou, o Brasileirão voltou, então bora comentar que tem muita coisa aí. Muitos assuntos, muitos temas, e se já não estamos mais em clima de Copa do Mundo, podemos, como não, trazer aqui uma palhinha final de Copa do Mundo, mas também falando sobre a volta das competições, que já aconteceu, na verdade, antes da Copa do Mundo se encerrar oficialmente no último domingo, e também com Brasileirão, com Sul-Americana, com Libertadores, e vem aí Copa do Brasil, hein? Fique ligado que a Copa do Brasil volta agora em agosto e a gente já vai começar também a projetar essa competição com 3 clubes do Rio de Janeiro na disputa e 2 se enfrentando. Estaremos acompanhando. Agora é o seguinte, naturalmente a Copa do Mundo, que terminou no último domingo, movimentou o mundo do futebol, não poderia ser diferente. Torceu muito pra Espanha, Raia? Não vou mentir, falei aqui semana passada, eu torci bastante. Um jogo que a Espanha dominou do início ao fim, enfim, chegou a ser até meio agoniante, que a Espanha criava e nunca fazia o gol. Perdendo o gol pra caramba, né? E a Argentina, que contra o Egito foi assim, contra a Inglaterra foi assim, sendo dominada, no final conseguiu virar o jogo. Ficou aquela sensação de que isso podia se repetir de novo, só que isso não aconteceu. Mas é aquilo, aí no final do jogo o Enzo Fernandes acabou sendo expulso também, que também acabou favorecendo ainda mais a Espanha, então aí o Ferran Torres fez aquele gol salvador lá na prorrogação e foi o segundo título. Mas é aquilo, assim, não apago que o Messi fez nessa Copa, que na minha opinião o prêmio de melhor da Copa deveria ser dele. Eu também acho. Que foi bem questionável. Mas título mais que merecido da Espanha. Fez uma Copa muito consistente, só sofreu um gol, que é muito raro, assim. Não me lembro de outra seleção que teve uma defesa tão consistente, uma Copa, e que chegou até a decisão. Ainda então, mais com 8 jogos, né? Com um jogo a mais, né? Então campeã com todos os méritos. A Espanha que venceu a França por 1-0 na prorrogação, e só pra trazer aqui Argentina. alguns... é verdade, venceu a Argentina. A França perdeu a decisão no terceiro lugar no sábado para a Inglaterra por 6-4, um jogaço. Peladão de luxo, uma maravilha, um jogo muito bonito aos olhos e que terminou realmente com a vitória inglesa e a Inglaterra fazendo a sua melhor campanha desde 66, né? Em 2018 eles ficaram em terceiro quarto lugar, perderam, né? Para a Bélgica na terceiro lugar. Em 90 eles ficaram em quarto também, perdendo para a Itália a decisão no terceiro lugar. Então sim, é a melhor campanha desde o título de 66. E a França ficou em quarto. Muita gente achava até que a final seria França e Inglaterra, mas acabou sendo a decisão do terceiro lugar. O artilheiro da Copa foi Kylian Mbappé com 10 gols, que nesse 6-4 fez 2 e ultrapassou o Messi de novo para ser o maior artilheiro da história das Copas. Sim. E provavelmente continuará sendo por muito tempo. Sobretudo se o Messi realmente não jogar a Copa de 2030, como é provável, acho, né, que não jogue. E o Mbappé ainda tem pelo menos mais 2 Copas pela frente, então vai ser muito difícil que ele perca essa artilharia pelas próximas décadas, eu diria. A bola de ouro foi para o Rodri, meio-campista da Espanha. Todos os prêmios, né, individuais foram para a Espanha. O melhor jogador, o Rodri, o melhor goleiro foi o Unai Simón e a revelação foi o Cubarsí, zagueiro de apenas 19 anos. O prêmio Fair Play foi para a Holanda. Essa Copa do Mundo que teve 308 gols, recorde histórico absoluto em números de gols, em 104 jogos, uma média de quase 3 gols por jogo, uma média até elevada, até para a Copa do Mundo, que tem geralmente uma média mais alta, né, do que o futebol em geral, e com isso a Espanha conquistando o seu segundo título. Aproveitando para repassar aqui então, como é que ficaram, além de todos os prêmios,
também a seleção da Copa do Mundo, porque a FIFA, ela trouxe aí, né, ela divulgou a seleção da Copa com os 11 melhores jogadores, como geralmente ela faz. A seleção foi a seguinte: Vozinha, goleiro de Cabo Verde, veja só, hein? Lateral direito, Pedro Porro, da Espanha. Zagueiros, Upamecano, da França. Lisandro Martínez, da Argentina. Lateral esquerdo, Cucurella, da Espanha. Meio campo com Rodri, da Espanha. Bellingham, da Inglaterra, e Olise, da França. E no ataque, Mbappé, da França, Haaland, da Noruega e Messi, da Argentina. A gente fez uma seleção da Copa aqui na semana passada. Sim. Um pouco diferente dessa. Mas você acha que tá condizente? É por aí? Não tá nem tão diferente assim não, tá? Eu não me lembro de todo mundo, mas acho que uns 6 ou 7 nomes estavam aqui. Mas você concorda? É condizente com o que foi a Copa, ou Ryan? A gente colocou o Orlando Gil no gol, se não me engano. O goleiro do Paraguai. Porque nessa Copa, assim, na minha lembrança, não teve nenhum grande destaque no gol, né? Acho que o Vozinha até que acaba sendo um nome bem... Também bem curioso. O Vozinha é um nome mais simbólico, né? Pela atuação dele contra a Espanha. Segurar a campeã do mundo, contra a Argentina, né? Também, que também defendeu muito. Contra a Argentina também, é verdade. E dos times que foram avançando, você não tinha nenhum goleiro se destacando ali, né? O Unai Simon só tomou um gol, mas não por mérito dele exatamente, né? Não foi tão exigido. Quem eu senti muita falta foi com o Barci, né? Você ter uma defesa que só sofre um gol, não tem nenhum zagueiro dela, acho meio complicado. Pois é, até tem, mas são os laterais, né? O Cucurella e o Pedro Porro. Talvez até por isso... tenham compensado nisso aí. Mas o Cucurella fez uma grande Copa e uma grande final. Ele botou o Messi no bolso e conseguiu realmente, talvez na final, entrar nessa seleção, né? Sim. E o Pedro Porro também. O Pedro Porro fez uma grande Copa e inclusive aquele gol decisivo, né, contra a França, tabelando com o Dani Olmo para classificar a seleção espanhola para a final. E do meio para frente eu acho que é meio que apelação, né? Não tinha como ser muito diferente de Rodri, Bellingham, Olise, Mbappé, Haaland, Messi. Na nossa a gente colocou Enzo Fernandes, né? No lugar no lugar do Haaland. Sim. Mas aquilo, tá bem justo. Talvez o Kane podia ter entrado ali e tal, mas... O Harry Kane também. O Harry Kane fez uma boa Copa do Mundo. Assim como o Haaland também fez, mas tá justo. E o Bellingham também jogou muita bola também, ele principalmente na reta final, né? Só pra gente destacar que a bola de ouro da Copa foi o Rodri, a bola de prata foi o Lionel Messi e a de bronze foi o Kylian Mbappé. Também teve a chuteira de ouro, que é o prêmio dado ao artilheiro, Mbappé com 10 gols. E só pra destacar, 10 gols, 4 assistências, 14 participações em gols, quer dizer, um luxo a participação do francês nessa Copa. O vice-artilheiro, chuteira de prata, foi Messi, 8 gols, deu também 4 assistências, e a chuteira de bronze, o Bellingham, com 7 gols e 1 assistência. E o Messi foi vice-líder em participações em gols também, né? Sim, foram 12 contra 14 do Mbappé. E o Olise terminou como líder em assistências e o Messi como vice-líder em assistências também. Sim, bem curioso. Jogadores que realmente fizeram uma grande Copa do Mundo. Só pra gente destacar aqui os maiores artilheiros: Mbappé com 10 gols, Messi com 8, Bellingham e Haaland 7 gols cada um, Kane e Dembélé 6 gols cada um, Oyarzabal com 5 gols. O Oyarzabal, naturalmente, o atacante da Espanha, o Dembélé da França, o Kane da Inglaterra, faltou dizer isso. O maior artilheiro do Brasil na Copa foi o Vinícius Júnior, com 4 gols marcados. E agora fica a grande dúvida, né, para 2030. Por quê? Porque 2030 vai ser a salada russa. 2026 foi a primeira Copa com 3 nações, 3 países sede. Sim. Só que 2030 vão ser 6, e eu vou explicar por quê. Inicialmente eram para ser 3 também: Portugal, Espanha e Marrocos. Ou 3 aqui na América do Sul também. Tinha essa questão aí. Aí é que tá. Era ou e passou a ser e. Sim. Então, na verdade, vão ser 6. Por quê? Havia um lobby junto à FIFA de que a Copa de 2030 fosse no Uruguai, por causa dos 100 anos da Copa do Mundo. A edição inaugural, em 1930, foi no Uruguai. Só que hoje em dia a FIFA entende que não há condição de você botar um evento do tamanho da Copa do Mundo num país como o Uruguai. Porque você teria que mexer em muitos estádios. Aliás, o Uruguai não tem estádios do tamanho que a FIFA exige para uma Copa do Mundo, pelo menos em quantidade. Você tem o Centenário, você tem o estádio do Peñarol. Sim. E acabou. Um estádio com, de repente, 30 mil pessoas, não chega nem a isso. O Bruno Valentim, a nossa voz do além, naturalmente participa conosco, é o nosso oráculo do Pina Redcast, também quer dar uma palhinha aí, Brunão. E uma sorte do Uruguai, né? Porque o que a FIFA faria era descaracterizar o Centenário como descaracterizou o Maracanã. Todos os estádios, outros, né? Todos os estádios. Infinitamente os outros. E nos Estados Unidos não mexeu em nada.
tudo aberto, o estádio que era fechado foi fechado, estádio que era aberto, quem tinha que pegar a chuva pegava a chuva e quem tinha que ficar no sol ficava no sol. Enfim, a lei geral da Copa não existiu nos Estados Unidos como existiu aqui no Brasil em 2014, né? Foi o contrário, mas enfim. Aí depois vocês falam que futebol e política não se mistura. Mas isso é outra história. Sim. 2030, a ideia era fazer a Copa no Uruguai, mas não ia ter como. Aí, o Paraguai, que é o país sede da Conmebol, quer dizer, a sede da Conmebol no Paraguai, e o presidente da Conmebol é paraguaio, entraram no circuito e falaram, olha só, por que a gente não pega o Uruguai, chega aqui, aproveitou a Argentina, dá uma chegadinha aqui, Chiquitapia, presidente da federação. A Argentina que fez a final de 1930 com o Uruguai. A Argentina que fez a final de 30 contra o Uruguai, exatamente. Sim. Chegou, organizou, aqui rapaziada, vamos fazer um lobby nosso aqui, a Copa do Mundo América do Sul, 100 anos, vamos falar lá na FIFA? Vamos lá e tal. Só que eles já estavam adiantados com a promessa que fizeram para Portugal, Espanha e Marrocos. Não, na verdade, a promessa era com a Arábia Saudita depois. Pois é, era para a Arábia Saudita, mas acabaram tendo que adiar 4 anos isso. A Arábia Saudita vai sediar a Copa de 34. Mas aí, para não ficar mal com ninguém, eles falaram, olha rapaziada, vamos fazer assim. A Copa vai ser em Portugal, na Espanha e no Marrocos. Mas a Argentina, Uruguai e Paraguai vão fazer o jogo de estreia das suas seleções nos seus países. Então, vai ser um jogo na Argentina, um jogo no Paraguai e um jogo no Uruguai. O restante é tudo do outro lado do Atlântico, que é para facilitar, que é para ficar a coisa mais logisticamente positiva possível, para não falar o contrário. Então, na prática, a Copa vai ser em 6 países, mas Argentina, Uruguai e Paraguai vão ser só, enfim, um gostinho, uma pitadinha e mais nada. Como se não bastasse, o Infantino, na verdade o Domingues já chegou a afirmar que vão ser 64 seleções. Que o Infantino já falou que ia avaliar isso. Que ia avaliar. Geralmente, eu me lembro que nas Copas do Mundo anteriores, faziam um conselho da FIFA faltando 2 dias para a final. A final era no domingo, e aí na sexta-feira todo mundo se reunia e aí lançavam a logo da próxima Copa, as cidades sede da próxima Copa, já se sabia qual era o país de antemão, mas já se falavam como é que ia ser o formato de eliminatórias e tudo mais. Dessa vez isso não aconteceu. A gente ainda não sabe quantas seleções vão jogar a Copa, qual vai ser o formato das eliminatórias, qual vai ser a logomarca oficial da Copa, nada disso foi definido. Então tudo isso ainda está em disputa. O Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, já afirmou, chegou a cravar que vão ser 64 seleções. O Infantino disse que está avaliando, mas há uma grande chance disso acontecer. Não vai ficar muito confuso não, cara, porque como é que vai ser o formato de eliminatória, por exemplo? Essa é a principal questão aqui na América do Sul, né? Porque historicamente sempre são de 15 a 20, entre 15 e 20% das seleções são da América do Sul, sim, né? Fatia. Se forem 64, vai dar os 10, basicamente. 15%. Porque você já tem Argentina, Paraguai e Uruguai pré-classificados, sobram 7. Se você pegar 15% de 64, vai dar ali 9, 10. Então assim, sobram 7. Sobram 7 países. Quer dizer, quantos vão se classificar e quantos não vão? Com 48 seleções já seria uma questão. Agora com 64, é melhor mandar todos logo. Aí faz uma eliminatória ali simbólica. É uma questão bem, assim... Eu tenho curiosidade de ver como é que vai ser. Com 48 já fica difícil. Sim. Porque aí você vai ter, na prática, 7 seleções. Das 7, quantas passam? Nessa Copa foram 6 seleções da América do Sul. Então vamos dizer que seriam 3 passando de 7. Mas se for 48, se for 64, não. Aí eu acho que... Vou até falar uma coisa aqui mais adiante, que eu acho que é o que fariam. Mas se forem 48 e classificarem 3 das 7 que sobram, é bom a seleção brasileira abrir o olho, tá? Bom abrir... Não. Olha lá, não. Colômbia, Equador, as que sobram. Colômbia, Equador, Peru nem vejo muita graça. Mas sabe, Chile, de repente vão ser só 3 vagas, gente. Porque a Argentina, Uruguai e Paraguai não pegariam essas vagas, seria vaga de país sede. Porque já entrariam direto, por isso que seriam só 7 nações. Mas se forem só 3 vagas acho muito difícil ser só 3 vagas, acho muito difícil. Eu também, mas como é que os caras vão fazer? Mas o Brasil não fica fora, Mas se botar 5 de 7, é melhor botar logo 7, pô.
Mas acho difícil o Brasil ficar fora, mesmo assim. Eu nunca ficou. 64 para a Itália poder voltar, né? Então, mas a Bruno falou para que a 64 para a Itália poder voltar, só que a Europa também vai mudar o esquema de eliminatória. Agora vai ficar mais confuso do que aqui. Eles vão fazer baseado na Liga das Nações. É um esquema parecido com a Liga dos Campeões, porque de fato que é outra zona que eu não entendo. Só que é porque a competitividade da fase de grupos das eliminatórias da Europa estava muito disparado, né, assim, muito discrepante. Então vão colocar esse esquema de seleções do mesma proximidade de ranking para se enfrentar para ter mais competitividade. O que não quer dizer que a Itália possa passar também, né? Pois é, vai que a Itália faz uma vergonha de novo. E na verdade, para mim, aí não sei se você concorda, e o nosso ouvinte também, esse negócio de 48 seleções era para trazer a Índia e a China para a Copa, que são os dois países mais populosos do mundo, só que tem seleções fraquíssimas. Sim. Deu errado. Aí veio Curaçao, Iraque, Jordânia, veio tudo que eles queriam, menos China e Índia. Agora com 64, eu acho que eles vão dar um jeito de botar uma dessas seleções aí que é para ampliar o mercado. Eles que eu digo, a FIFA. Só que assim, como é que você vai fazer um formato de eliminatória com isso? Em alguns continentes. Como a América do Sul, principalmente. América do Sul. A América do Sul acho que vai ser a que mais sofre com isso, porque tem menos países, né? Porque vamos dizer que sejam, como você falou, 15% da Copa ou 20% da Copa seja América do Sul. Todos. Numa Copa com 64, vão ser... Caramba, 1/5 de 64 dá 10. Então botar todo mundo. Todos. Será que não existe? Não estou dizendo que isso é uma solução ou que é uma boa ideia. Você não acha que de repente isso demandaria Comebol e CONCACAF se juntarem? Acho que é a alternativa mais viável pensando na competitividade da eliminatória dessa Copa especificamente. Com 64, né? Eu sempre pensei muito na possibilidade da Copa América ser sempre em conjunto com a CONCACAF, mas não sei se é 100% viável. Mas para essa Copa, nas eliminatórias, poderia ser uma alternativa. A Copa América junto com a CONCACAF, ela acontece às vezes. Mas como convidados, né? Como convidados, exato. Porque você não tem como fazer uma competição. Os caras querem botar 12 seleções. Como é que tu vai botar 12 seleções se a confederação só tem 10? Então você tem que trazer alguém. Às vezes faz com 16, né? Aí mais ainda. Aí você tem que trazer México, tem que trazer Estados Unidos, tem que trazer Japão, Catar, que nem já trouxe outra vez aí, né? Então fica esquisito. E 8 é muito pouco também. 8 é muito curto, até porque 2 vão ficar fora. Então, pra você botar 2 de fora, bota 10 e bota o restante. Enfim, eu acho que vai acabar juntando. Eu acho que a Copa com 64 vai ser uma confusão tremenda. Mas pra eliminatória, juntar seria uma boa ideia. Eu acho que seria sabendo que 3 vão passar. Eu acho que seria a única ideia, cara. Tem a possibilidade de fazer normal com Argentina, Uruguai e Paraguai sendo café com leite, assim, né? Mas aí tá, tudo bem. Mas aí, querendo ou não, você ainda vai ter vai ter muito jogo, às vezes, que não vai estar valendo nada. Então, mas aí é aquilo. Pensa como quando o Brasil foi pra Copa. Não tinha eliminatória. Mas é interessante para esses países também estarem em nível de competitividade alto, visando a Copa do Mundo também. Isso é verdade. Tem esse lado. Isso é verdade. Então acho que... pensa uma coisa. Argentina, Uruguai e Paraguai estão café com leite, né? Sim. Classificam só 3, por exemplo. Acho bem difícil isso, mas tudo bem. Mas hipótese, classificam só 3. Última rodada. Brasil e Argentina, o Brasil precisa ganhar. Mas aí eu acho que já não vai valer, porque provavelmente eles considerariam os jogos só entre as seleções que estão competindo. Então o Brasil, na última rodada, teoricamente já saberia se foi ou não. Nas eliminatórias de 2018, que a Argentina se classificou na Bacia das Almas, o Brasil enfrentou o Chile na última rodada, Chile com chance de se classificar, podendo não classificar a Argentina, ou levar para a repescagem. O Brasil podia entregar o jogo pro Chile que a Argentina ficaria fora. A Argentina ficaria fora, e não foi o que aconteceu. E o Brasil goleou o Chile no Allianz Parque. Então... Até Gabriel Jesus fez gol. Não, na época ele ainda metia gol. Ainda tava fazendo gol, né? Na época ele metia. Mas eu acho que nesse caso, vamos dizer, acredito eu, vamos botar nas eliminatórias, mas vamos dizer que Brasil e Paraguai ou Brasil e Argentina, os jogos com Argentina, Paraguai e Uruguai, acredito eu, a não ser que a FIFA se enrole mais ainda do que já vai estar enrolada, mas acredito que eles não vão considerar esses jogos para efeito de classificação. Vai virar meio que um amistoso. Data FIFA. Porque uma opção seria colocar valendo ponto. Um exemplo doido, tá? A Argentina ficou líder das eliminatórias. Vira G4, sabe? Uma coisa assim. Sim.
um exemplo. Sim. Mas é muito louco. Só da gente estar fazendo essas hipóteses é realmente porque a coisa é muito problemática. Sim. Porque a gente está falando coisas aqui que são doidas, mas são condizentes com uma realidade que a gente não sabe qual vai ser. Sim. Com uma realidade, não que a gente não sabe qual vai ser, mas que tem muitas hipóteses. E para viabilizar uma Copa de 48 seleções com 6 sedes, pô, que eu acho uma loucura. Né? Sim. Então, a África vai dar um jeito de fazer o regulamento deles, a Ásia vai dar, a Oceania já tem uma vaga direta. Você diz pra 48. Pra 48, pra 64 tem que inventar outra coisa. Já tiveram que mudar pra esse, né? No caso. Então só manteria como está. A principal preocupação é a América do Sul mesmo. A América do Sul é que é o mais complicado, porque é a confederação que tem menos seleções e mais vagas. Sim. Se você for ver proporcionalmente é que tem mais, é a que mais classifica pra Copa. Porque a Oceania deve ter tantas seleções quanto aqui, mais ou menos, umas 10. Acho que tem mais. Tá, vamos lá, entre 10 e 15. Sim. Mas só passa um, que é o campeão da Copa das Nações. Não é nem eliminatórias. A eliminatória deles é a Copa das Nações da Oceania. Então o campeão da Oceania, a competição continental vale como eliminatória, já tá direto na Copa. Antigamente era repescagem. E a tendência é que sempre seja Nova Zelândia, né? A tendência é sempre ser a Nova Zelândia, porque a Austrália já compete pela Ásia há muito tempo. Inclusive começou a competir pela Ásia porque só dava a Austrália. Os caras falaram, não, gente, bota a Austrália com a Ásia, porque eles estão mais perto do nível das seleções asiáticas do que da Oceania. Nova Zelândia, Ilha Salomão, Fiji, Tonga, Paranapanã. Mas ainda assim a maior tendência é ser a Nova Zelândia. Em todo caso, eu acho que vai ser uma confusão muito grande. E ano que vem tem Copa do Mundo feminina no Brasil. Sim. Né? Inclusive eliminatória já rolando, mas essa Copa vai ser de 32, né? E vai ser a última com 32, que em 31 já vai ter 48. Que loucura, da feminina também. Ai, meu Deus do céu. A Copa do Mundo tá virando uma salada doida, cara. Mas agora, difícil de entender. Uma coisa, com 64, uma coisa que eu acho que melhora em relação de 48 é que não passaria terceiros colocados. E evitaria esses jogos de compadres que não vou falar que tiveram aqui nessa última Copa, mas assim, evita passar terceiro colocado com 2 pontos, 3 pontos, né? Enfim. É uma classificação mais objetiva, né? Sim. Primeiro e segundo passa, acabou. Sim. Né? Não tem essa de critério A, B ou C. Mas eu ainda acho que 32 era o número ideal. No 32 era o número ideal. Eu não vou dizer que a Copa com 48 seleções foi um fracasso, porque eu acho que foi muito legal. Sim. Acho que foi bacana, acho que foi 1 mês e meio de Copa, muitos jogos bacanas, recordes de batido. Foi muito legal, muito bacana, muitas histórias. Se a Copa não tivesse 48, a gente não ia ter Cabo Verde, provavelmente. Sim. A gente não ia ter, sei lá, cara, Curaçao, né? Essas seleções que chegaram e fizeram alguma coisinha, fizeram um brilhareco, mas contaram histórias. Não ia ter o Iraque, de repente, lá fazendo gol na Noruega, essas coisas. Mas eu ainda acho que 48 é um número muito quebrado pra Copa. Sim, E mais 64 já é demais. É muito, mas assim, pensando na fase de grupos, acho que eu acho uma alternativa melhor, apesar de talvez, não vou falar que isso vai acontecer, porque você ter mais jogos, você acaba também desenvolvendo o futebol em muitos lugares que são pouco vistos. Você tira essa possibilidade da última rodada ficar ali morta ou com clubes que é aquilo, que chega em terceiro, passando com poucos pontos, ou acabar com o jogo de compadre. Continua tendo 16 avos, né? Então, continuaria tendo, é verdade. Porque passaria de 104 para 128 jogos, né? Isso, é verdade. O dobro de uma Copa com 32. Sim. Né? Basicamente isso. Vão ser 16 grupos, passam 2 de cada, aí ficariam 32. Bem mais... Aí passam 2 de cada, 32 e aí o mata-mata começa com 16 A única mudança de fato seria na fase de grupos, que teriam mais grupos e mais jogos. Mais times também. E provavelmente mais gols também, uma vez que haveria mais jogos. Será que dessa vez a Índia vai a uma Copa do Mundo? A Índia nunca foi uma Copa do Mundo. É pra China, Bangladesh. A China investiu teve um projeto de investimento no futebol na última década que fracassou. A China foi uma vez em 2002, é verdade. Sim, mas na última década um projeto de investimento no futebol lá, só que fracassou. Vamos ver, acho difícil, sendo bem sincero. Eu também acho que na Ásia, mas enfim, os caras estão tentando isso, né? É que assim, esse projeto já ruiu, não sei como tá agora. Mas a China cresceu muito em tudo, menos no futebol. Menos no futebol.
Mas assim, com certeza vão ter outros ainda que a gente não espera. Talvez a Coreia do Norte de volta, enfim, vai saber. Pode ser. Que foram com 32, que foi lá em 66 também, então. Em 2010 a Coreia do Norte foi também. 2010, isso. Mesmo com 32. Então, realmente observação. Acho que vai ter muita seleção africana crescendo muito também. E uma coisa curiosa é que nessa Copa, com as seleções, muitas seleções africanas tradicionais não foram, né? Verdade. Nigéria, Camarões, verdade. A África Árabe tá se sobressaindo agora, mesmo com mais seleções, os países tradicionais não conseguiram ir. Pois é, seleções que historicamente sempre foram muito fortes no continente africano. Sim. E com boas campanhas em Copa. Camarões chegou às quartas de final uma vez. Sim. A Nigéria foi às oitavas de final 2 vezes. Sim. Então, são seleções que realmente trazem isso. Enfim, vamos torcer para que em 2030 a Copa do Mundo seja organizada, mas a gente não sabe ainda em que termos, com quantas seleções, enfim. Vamos mudar o fio, vamos voltar para nossa borracharia? Voltamos para borracharia. Vamos lá? Vida normal de volta. É isso aí, vamos voltar para nossa realidade. Antes disso, antes de falarmos dos nossos clubes, com Brasileirão, com Libertadores, com Sul-Americana, tem que falar de uma coisa muito mais importante, claro, que é Mapuá Salgados Finos. Olha aqui, a nossa parceira do Tupi na Redcast, Salgados Finos Mapuá, telefone 24465484, 24354342, dá uma ligadinha pra lá e faz o seu pedido. Pede pelo WhatsApp também, 996517070, 996517070. Mais de 30 sabores de salgados finos e mais de 40 sabores de doces, bolos e tortas. Você pode procurar também no @Mapuá Salgados Finos ou no site mapuasalgadosfinos.com.br. Muito melhor do que falar, muito melhor do que destacar, é mostrar, como sempre, os nossos salgadinhos aqui. Mas tem doce, tem bolo, tem torta, tem o que você quiser, tem vários sabores por aqui. Eu já vou ataque você também e peça, ou vá direto na fonte, Estrada do Mapuá, número 70, na Taquara. Mapuá Salgados Finos, pense certo, pense Mapuá. Agora sim, falando sobre as equipes, sobre os clubes do Rio de Janeiro que voltam à sua realidade após a Copa do Mundo. Brasileirão já voltou, já tinha voltado, na verdade, ainda com a Copa do Mundo em andamento, mas agora a pleno vapor, ganhando força mais uma vez. E as competições de mata-mata também. Sul-Americana, Libertadores entrando no mata-mata e a Copa do Brasil, que vai ser só em agosto. O Vasco da Gama ainda não venceu desde que a Copa do Mundo terminou. Colecionou uma derrota em Salvador, empatou quarta-feira na Colômbia, pega o Mirassol amanhã em São Januário e tá com um técnico novo, que é o Pedro Emanuel. Já deu para perceber alguma diferença nesse time vascaíno na tua análise? E o torcedor vascaíno tem razões para ficar esperançoso, já que é uma mudança de paradigma e é uma mudança também de comando daqui para frente, Raia? É bem complicado, enfim, o Vasco teve uma pausa na Copa do Mundo bem conturbada quando saiu o Renato Gaúcho. Aconteceu de tudo, né? Uma coisa muito curiosa é que, sim, o Vasco não vinha bem com o Diniz no começo da temporada, que foi quando saiu Verratti, saiu Coutinho, o Raião foi vendido, começou mal com o Diniz, trocou pro Renato Gaúcho. Teve um começo legal, ficou ruim de novo, Renato Gaúcho pediu reforço, não foi atendido, pediu pra sair. E é aquilo, assim, você tendo um time técnico, um time que enfraqueceu do ano passado pra cá, não se reforça, fica difícil imaginar que tem algum técnico ali que consiga resolver a situação. Então é uma situação bem preocupante. Não consigo vislumbrar uma melhora ali, não. Então, talvez o De Ouça venha, mas não sei se o De Ouça é o cara que vai resolver os problemas, né? Enfim, tudo mais. Talvez a Sul-Americana possa ser ali um título meio que acessível nessa temporada, mas a principal preocupação tem que ser em fugir da zona de abaixamento mesmo. E vai ser fundamental que o Vasco consiga dar essa volta por cima, até porque a venda da SAF ainda não aconteceu e é uma preocupação muito grande também para o torcedor, até porque a falta de investimentos também tem atrapalhado muito. Agora, em relação a time, em relação a reforços, o De Ouça é uma novela, né, junto ao Betis da Espanha, mas o clube já vem há muito tempo querendo um zagueiro, um meio-campista e um atacante, e não consegue encontrar esses jogadores no mercado. E eu tinha falado aqui, inclusive, fila do perdão pro Gabriel Andreso, tá? Porque no dia 1º de janeiro eu falei aqui nesse podcast que o Vasco Bruno Valentim lembra que em 2026 o Vasco ia brigar pra não cair porque tava desorganizado demais. Aí todo mundo falou, tá vendo? A Tupi só tem flamenguista, vocês torcem contra, não sei o quê. Falei, irmão,
Eu conheço o meu eleitorado, tá? Eu sei onde eu tô pisando. Os caras falam, a gente não fala aqui pra dizer, eu avisei, mas que eu avisei. E não falo isso com alegria. Só que a gente tá vendo que quando você tem um clube que é desestruturado ou que é desorganizado internamente, não vou nem dizer desorganizado para depois os caras não ficarem me perturbando, mas é um clube que tem problemas estruturais e problemas internos graves, como tem o Vasco tá desde 2024 com a diretoria tomando conta da SAF por força de liminar. E para piorar, sem investimentos de SAF, o Pedrinho tá fazendo das tripas coração para colocar dinheiro no clube. E para piorar, nesse meio tempo da Copa do Mundo ainda teve uma intervenção judicial dentro da SAF. Quer dizer, como é que você vai conseguir trabalhar pensando com a cabeça do jogador para fazer a coisa render? Não, e a interventora que entrou nesse período aí da Copa, que, enfim, na hora que a justiça interviu, pediu para sair porque não se sentia segura para isso. Então, assim, imagina o quanto de loucura. Porque foi ameaçada nas redes sociais. Então, assim, o pessoal preocupado com o técnico, enfim, jogador e tudo mais, mas assim, o buraco é muito mais embaixo. Com um ambiente desse, como é que você vai conseguir trabalhar direito, cara? E muito curioso que você falou sobre a previsão que você fez no dia 1º de janeiro, porque com certeza muitos torcedores estavam animados com aquele vice na Copa do Brasil, né? Com aquela na Copa do Brasil. Primeiro grande ano do Vasco em muito tempo, talvez desde 2017, tá natural que você tem esperança. Mas é aquilo, os principais jogadores do time saem, o time não se reforça. O time já não era tão bom assim você pensando no Campeonato Brasileiro, era mais pra mata-mata, mas você perde a espinha dorsal, fica difícil acreditar que aquela boa estrutura irá se manter, já que ela foi mudada para pior, né? Pois é, você não teve a possibilidade de trazer novos jogadores para reforçar o elenco, pelo menos com o mesmo nível de qualidade. Sim. E some-se a isso, repito, problemas estruturais, problemas políticos, fundamentalmente problemas políticos, e que influenciam, fazem diferença dentro de um contexto de trabalho. O salário não está atrasado. Que bom, mas não está atrasado porque o Pedrinho tá se segurando aonde ele pode e aonde ele não pode para garantir o básico. Porque de resto, como é que o jogador vai se motivar? E não tô aqui defendendo o jogador, não. Acho que o jogador é milionário, o jogador tá lá para isso, é ser humano, não é máquina, mas também ganha muito bem pra gente aqui, pra nós réis mortais, temos que ficar preocupados com o jogador de futebol. Eles estão lá para isso mesmo, jogador de alto nível, ou ser mais mimado que tem, inclusive. Agora, também não dá pra achar que os caras vão render com um ambiente que não é propício pra isso. E eu não tô falando só do Vasco, não. É a realidade da maioria dos clubes hoje no Brasil. Se você tirar Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, talvez o Fluminense, é quase tudo assim. O Corinthians não é muito diferente, o São Paulo não é muito diferente, o Santos nem se fala, devendo até as calças e pagando 5 milhões por mês pro Neymar. Ontem veio a notícia que pagou parte da dívida com a família do Neymar, que tinha com ele de 11 milhões de reais. Quer dizer, como é que o cara vai acordar de manhã cedo para ir treinar? Qual é a motivação que o cara vai encontrar numa situação dessa? E numa situações assim, a equipe, né, enfim, falando de campo e bola, precisa de um técnico que consiga blindar muito bem o elenco para que esses problemas externos não atinjam o grupo. O que é muito difícil, assim, são poucos no Brasil que você vê com essa habilidade. O Renato poderia ser um desses nomes. O Dorival fez isso no Corinthians no ano passado, talvez o Diniz poderia ser também. Só que é aquilo, uma vez que você não cumpre o que foi acordado, enfim, tudo mais, tem coisa que nem o técnico suporta e pede pra sair. Pois é. Vamos ver se o Pedro Emanuel vai conseguir blindar o elenco de uma maneira que os problemas externos não atrapalhem o time dentro de campo. E você citou 2 exemplos interessantes, porque o Renato e o Dorival saíram basicamente pela mesma razão. O Renato pediu reforço e não foi atendido. O Dorival não é que ele tenha pedido reforços, mas ele se irritou com a interferência da diretoria, sobretudo no caso do André, volante que estava para ser vendido para o Milan, e o Dorival chegou em público e falou: eu não quero que venda, já falei para a diretoria que não quero, que confio no jogador. E tempos depois, uma relação que já andava desgastada, já estava desgastada desde o fim do ano passado, tá? O Corinthians é campeão em cima do Vasco no Maracanã, com o Memphis Depay xingando metade dos dirigentes do Corinthians. Com o Dorival pé da vida. Lembra do jogo de ida? Que o Vasco empatou 0-0 lá e jogam alguma coisa no Dorival e o Dorival manda o dedo do meio pra torcida? O Vasco conseguiu perder o título pro Corinthians com os caras brigados entre eles. Foi uma loucura. Mas, André, o Corinthians é um bom exemplo, então, porque talvez o Vasco, você vai dizer isso melhor qualquer um,
se tivesse ganhado a Copa do Brasil, poderia estar na mesmíssima situação que tá. E eu acho que estaria. Eu acho que sim. Como o Corinthians ganhou a Copa do Brasil. Exato. E não foi garantia de nada. Sim. O Vasco estaria na situação que está agora, com uma taça a mais na sala. E alguns milhões a mais que iam embora muito rápido. E jogando a Libertadores, que provavelmente teria caído na fase de grupos. Pois é. Porque não teria reforçado o grupo, a altura, etc e tal. Sim. Mas acho que é isso. Mesmo com muitos problemas, o Dorival conseguiu conduzir o time ao título lá. E você falou. Aí aquilo, somou o que você falou também, a questão de resultados ruins, né? Enfim, o time do Corinthians é um time muito, muito de Copa mesmo. Sim. Aí no Brasileirão, com mais resultados, o Marcelo Paes sempre foi muito fã do Diniz também, então foi o que ele precisava para tirar o Dorival e trazer o Diniz. Mas assim, já que você não tem reforço, tem muito problema interno, você precisa de um treinador que consiga blindar muito bem o elenco para ver se consegue sair da situação, que não sei se Pedro Manuel é essa pessoa. Pois é, vamos esperar que o Vasco possa vir a se recuperar nessa temporada. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do Vasco para falar de Copa do Brasil, que enfrenta o Fluminense. E, aliás, aproveitando já para falar do Fluminense, que joga domingo contra o Grêmio, e tem a grande possibilidade de contar já com o Thiago Silva jogando. Sim. Porque ele tá no bid, ele estará relacionado, mas pode jogar porque o Milan se machucou e vai ficar algum tempo fora. Pra você, o Thiago Silva já chega jogando? Com certeza. A gente defendeu aqui há algumas semanas que o Thiago Silva deveria ter ido pra Copa, né? Enfim, então, mesmo com idade avançada, chega já com top 3 zagueiros do Brasil, então setendo ele ali no elenco, você tem que usar ele o máximo possível, né? Enfim. Claro, tem que ter questão física e tudo mais, mas tecnicamente ele sobressai muito, então é um reforço que cai como uma luva no Fluminense, que desde que ele saiu, vinha sofrendo com zagueiros, enfim, não conseguiu chamar a dupla de zaga ideal. Muitos torcedores ainda pedem o Nino de volta e tudo mais, mas só de você ter o Thiago Silva ali já ajuda muita coisa e eleva o nível dos zagueiros ao lado dele também, né? E agora, não te preocupa um pouco essa idade elevada dos jogadores-chave do Fluminense? Porque você tem Ganso, você tem Cano, você tem Thiago Silva, você tem Hulk, todo mundo batendo na porta dos 40. O Ganso é o mais jovem de todos, com 37. Sim. O Cano tem 38, o Hulk tem 39 e o Thiago Silva tem 41. Eu acho que o jogador com qualidade independe da idade, mas não é de repente depender demais de jogadores com uma idade muito avançada em determinadas alturas da temporada, em determinados jogos? Aí também tem um pouco de escolha, perfil de mercado que o Fluminense faz, que o Fluminense não tem o poderio que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, que consegue encontrar jogadores de alto nível e um pouco mais jovens. O Fluminense foi campeão da Libertadores de 2023 com jogadores com mais idade avançada, como Felipe Melo, Keno. O Cano na época não era tão velho, enfim, o Ganso. Mas aquilo, eu procuro buscar mais do que o jogador é capaz de entregar. Eu adoraria ter no meu time Thiago Silva, mesmo com 41 anos, porque eu sei que ele é um zagueiraço e não decepciona dentro de campo. A preocupação é aquilo. O Hulk, que já vinha jogando alto no Atlético Mineiro, é um bom nome pra você contratar, sendo que você tem o John Kennedy metendo gol pra caramba esse ano? Será que é uma boa ideia você vender o John Kennedy pra apostar no Hulk com 41 anos, já não na sua melhor fase? Acho que é isso que... Claro que a idade é um fator preocupante, enfim, questão física e tudo mais, mas acho que o principal ali você vê o ponto de vista técnico, que mesmo com a idade avançada o jogador pode entregar. O Thiago Silva, eu tenho certeza que seria difícil encontrar um zagueiro mais jovem que consiga entregar tanto quanto ele. Diferente do caso que eu vejo no Hulk no ataque, o próprio Ganso também. Pois é, e o Fluminense já diante do Grêmio com esse primeiro desafio, né? Após a Copa do Mundo, o primeiro desafio fora de casa, né? Chegou a jogar na sexta-feira da semana passada, mas vai ser um teste muito importante, até para ver se o elenco tem essa condição de brigar, de continuar brigando em cima. Não vamos esquecer que o Fluminense está no G4. Sim. Tá nas primeiras posições. Tem profundidade esse elenco do Fluminense para manter isso até o final? Assim, o Palmeiras já abriu uma gordura legal, o Flamengo também ficou para trás, mas assim, dado esse contexto, metade do campeonato, estamos em agosto, eu acho difícil o Fluminense brigar pelo título brasileiro, mas é bem factível você imaginar o Fluminense ali entre os 4, com certeza. Aí é que essa experiência, de repente, pode até fazer diferença. E aquilo, no mata-mata, com certeza eles vão ser muito úteis, né? Porque brasileiro você precisa de um elenco muito robusto, coisa que o Fluminense não tem, até por isso coloca ele de fora da briga pelo título. Mas Libertadores, Copa do Brasil, é totalmente factível você imaginar um título ali, título de um dos mata-matas e terminar no G4, acho que tá bem ok, dado o time que tem. Já que você falou de mata-mata e de Fluminense, e a gente falou do Vasco ainda agora,
1º e 5 de agosto vão ser os confrontos entre os dois. Inclusive, semana que vem aqui no Tupi na Redcast já iremos trazer aqui um material bem detalhado sobre o clássico, né? Os dois clássicos, né? Que vão acontecer um depois do outro, né? Não vai ter aquela pausa de, olha, vão se enfrentar aqui no jogo de ida, daqui a 2 ou 3 jogos de Brasileirão eles se enfrentam de novo. Não, dessa vez não. Primeiro jogo dia 1º de agosto, segundo jogo dia 5, os dois no Maracanã, Fluminense e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pra mim, clássico não tem favorito nunca. Não. Mas você vê alguém com vantagem nesse momento? Com certeza o Fluminense. Vasco... É que assim, o Fluminense também não venceu ainda no retorno da Copa do Mundo, mas você vê aqui um time tecnicamente acima, bastidores muito mais tranquilos, muito mais calmos, enfim, um trabalho que já dura mais tempo, então, assim, falando antes, é muito difícil você não enxergar o Fluminense um pouco mais à frente nessa disputa. Mas aí que tá, eu concordo plenamente contigo. Mas é o que você falou, é clássico, então... É clássico e em 25 foi assim também. 2025 o Vasco vinha de 5 porradas seguidas que tomou no Brasileirão. Lembra que as semifinais foram depois que terminou o campeonato? Que se tivesse mais algumas rodadas, o Vasco ia brigar pra não cair. O Vasco poderia ter brigado pra não cair. Acabou criando uma gordura certa ali no final, mas veio de ganhar 4 jogos seguidos e depois perder 5. E aí, no meio dessa derrocada, em pleno Brasileirão, todo mundo falou, não, gente, calma, vem aí a Copa do Brasil, o importante é a Copa do Brasil. Tudo bem, o importante foi a Copa do Brasil, o Vasco chegou lá e conseguiu eliminar o Fluminense, ainda que nos pênaltis, mas eliminou. E depois perdeu a final para o Corinthians. Será que você consegue enxergar o Vasco conseguindo igualar essa desvantagem técnica nesses clássicos? Você consegue ver essa força no elenco agora para fazer algo parecido com o que fez ano passado? Resumindo, o Vasco tem de onde tirar esse ano como tinha ano passado? Então, ano passado é aquilo, não era um time perfeito, mas tinham peças ali que no mata-mata poderiam corresponder, enfim, era o suficiente para não cair, para conseguir ir longe no mata-mata. Tinha Ryan, tinha Verratti, eu não consigo ver jogadores com esse poder de fogo dessa vez. Enfim, a gente teve o Spinelli conseguiu decidir o jogo ontem contra o Independente Medellín, enfim, salvou da derrota, anteontem, perdão. Mas em comparação ao ano passado, acho que essa também não tem o Coutinho, como falei aqui no começo. É bem difícil de deslumbrar, assim, sendo bem franco. Eu falei que eram 3 times cariocas, são dois mesmo. São justamente Vasco e Fluminense que estão nessa etapa de mata-mata da Copa do Brasil, porque o Flamengo já foi eliminado, né? Já caiu diante do Vitória, já disse adeus a essa Copa do Brasil. E o Botafogo para Chapecoense. E o Botafogo já caiu para Chapecoense também. Na mesma fase, né? Na mesma fase de 16 avos, né? Sim. De 16 avos de final. E os times pequenos também já foram caindo sistematicamente desde a primeira etapa. Em todo caso, sairá daí o representante do Rio. E quem passar, será que tem cancha para chegar de repente numa decisão? Porque o Rio sempre tem colocado finalistas em Copa do Brasil nos últimos anos. Sim. Dessa vez só tem 2 a partir das oitavas. Então, nas quartas só vai ter 1. Sim. Não vai mais ter 2, 3, 4 como chegamos a ter anteriormente. Será que o Rio tem condição de botar um finalista nessa Copa do Brasil? Seja Fluminense, seja Vasco? Como eu falei, se o Vasco passando, eu imagino que a prioridade do clube tem que ser fugir da zona de rebaixamento. Escapar do rebaixamento. Eu acho muito difícil ver o Vasco brigando pelo título da Copa do Brasil em meio a essa briga. Perdão do torcedor de vascaíno e tudo mais, mas é só tentando fazer um mapeamento do momento, enfim, que acho que muita gente concorda. O Fluminense passando, eu acho que tem mais condições de beliscar essa taça. Porque vai estar menos preocupado. Menos preocupado e porque tem um time tecnicamente acima também, enfim. Acho que é isso. Tem uma estrutura muito melhor ali. Não vai estar brigando por título brasileiro, vai estar ali brigando por Libertadores, então... Também não vai estar com dor de cabeça de Z4, de chance de cair. Eu acho que vejo o Fluminense com mais condições de garantir a taça caso passe. O Vasco pode passar, claro, mas o Vasco pode acabar passando e chegar na final também, posso queimar minha língua aqui, mas dado a tudo isso que eu falei, acho bem difícil vislumbrar isso. Bom, as outras partidas de oitavas de final, os outros confrontos, Internacional e Corinthians, Mirassol e Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro e Palmeiras e Fortaleza. Copa do Brasil, que tem René da Portuguesa, por enquanto, como artilheiro da competição, mas a Portuguesa também vinha jogando, né? Já foi eliminada desde as primeiríssimas fases
Em todo caso, a gente já sabe que o Flamengo se despediu na 26ª colocação, muito pouco para o Flamengo, e o Botafogo na 28ª, essas equipes eliminadas na 5ª fase. Falando de Flamengo, falando de Botafogo, são as competições continentais que agora os dois vão ter pela frente e que sobraram para essas equipes, tanto no caso do Bota quanto no caso do Flamengo. O que dá para vislumbrar para esses dois em Libertadores e também em Sul-Americana, na sua visão? No caso do Botafogo, Sul-Americana, acho que é o título. Acho que eu vejo o Botafogo como um dos principais favoritos ao título. Se o Danilo continuar, mais ainda, né? Que o Danilo não vai mais pro Palmeiras, enfim, né? Já o Botafogo recusou a proposta. Mas acho que mesmo sem ele é um título bem acessível e que seria um afago também, dada a situação que o clube vive desde 25, né? E pro Flamengo é aquilo, Brasileirão, Libertadores ali, pelo time que tem, pelo que vem construindo, tem que garantir pelo menos um dos dois. Nesse momento que a gente grava, o Flamengo está a 7 pontos de distância do Palmeiras, com um jogo a menos, é mais complicado, mas a Libertadores é totalmente factível. É porque é difícil pensar no Palmeiras perdendo muitos pontos, né? Sim. Mas é aquilo, o Flamengo tá com um jogo a menos, ainda vai ter um confronto direto, mas, assim, já tá fora da Copa do Brasil, então, assim, pensando assim com a cabeça da diretoria, enfim, e até dos torcedores, tem que ganhar pelo menos um dos dois. Então... É aquela história do brasileiro é obrigação, né? Sim. Ou Libertadores. Eu não acho que Libertadores é obrigação nunca, mas vai convencer o torcedor disso. Mas aquilo, com o time que tem, talvez o Almada venha, então totalmente factível imaginar o time ganhando a Libertadores ou o Brasileirão, e quem sabe até os dois, enfim, de novo. O que eu acho mais difícil. Aí eu queria te perguntar, a gente tava tanto falando aqui, depois que o Brasil foi eliminado da Copa, todo mundo veio com todas as teorias do porquê que a seleção brasileira não ganha nada há muito tempo. E aí eu li uma coisa que eu não consegui refutar. E aí quem está nos acompanhando pode comentar, pode discordar, pode concordar, enfim. Não é um tanto quanto sintomático que a gente veja clubes, e aí eu cito o Flamengo, gastando os tubos, trazendo jogadores que não são nem consagrados não, tá? São só jogadores acima da média do nível brasileiro. Mas trazendo jogadores a peso de ouro, para talvez não ganharem títulos, ou ganharem menos do que aquilo que estão formando. Porque o Flamengo, pelo tanto de dinheiro que gastou por esses reforços, era para ganhar tudo, ou quase tudo. E esse ano, Copa do Brasil já foi. Sim. Brasileirão tá indo. Libertadores, tudo bem, pode ser que ganhe e tal, mas ainda tá muito cedo. E aí os caras pagaram os tubos no Paquetá. Sim. Os tubos. Eu não tô entrando no mérito do Paquetá no futebol brasileiro, porque pra mim ele joga até de lateral se ele quiser. Joga de atacante, joga do que ele quiser. Mas gastaram os tubos. Agora vão gastar os tubos também no Almada. Não falo nem Jorginho e Saúl, porque como vieram de graça, aí só tem que se preocupar com o pagamento do salário. E isso o Flamengo tem. Mas eu fico pensando, o Flamengo faz isso, o Palmeiras às vezes faz isso, traz uns jogadores por uma quantia de dinheiro absurda, enquanto isso você não investe em prospecção de reforços de jogadores de base, você não investe em olheiro, você não investe em departamento de formação de jogador. Vocês já pararam para ver um jogo do Sub-17? O Campeonato Brasileiro Sub-17 não é do Flamengo só não, é do Flamengo, é do Palmeiras, é do Vasco, é do Botafogo. Cara, tem até jogadores talentosos, mas a maneira como eles jogam, a maneira como eles são, doutrinados a jogar, dá pra perceber que os caras não vão chegar ao que eles poderiam ser. Não vão ter a possibilidade de evoluir o potencial deles, porque eles estão com 16 anos e já estão nessa palhaçada de pegar a bola na direita, em vez de ciscar e ir pra dentro, espera e toca pro lateral direito. Chega na beira da área, espera, toca pro volante, que toca pro outro volante, que toca pro zagueiro, que toca pro goleiro. E ninguém mais entra na área. E aí é gol da Noruega, um dia depois do outro. Será que essa gastação de dinheiro, nesse sentido, de você trazer jogador muito consagrado, que às vezes não vai te dar o resultado, não é um sinal também, não digo nem que explique a derrocada do futebol brasileiro, mas não é um pouco preocupante pra você, não? Essa discussão um pouco mais profunda, né? Que já no final. Não vamos entrar em tanto detalhe, teria que fazer um tupi na rede só pra isso. Mas você não acha que isso é meio problemático, não? Porque, assim, nos últimos anos pra cá, a gente vê cada vez mais as bases, ao invés de formar jogador para os clubes, enfim, visando talvez, enfim, o próprio retorno técnico pro clube, no profissional, ou até pra seleção, visando vendo os jogadores mais pra Europa. Então, assim, às vezes o jogador
casos excepcionais como o Vinícius Júnior, que já é vendido antes, mas joga antes porque é muito acima do nível, mas jogadores que demoram a se desenvolver um pouco mais, né, não acabam tendo essa oportunidade e acabam não criando nenhum laço de identificação com a torcida. Pois é. Mas aquilo também, o que as diretorias, o que a torcida quer é um título esse ano para conseguir se manter no topo e tudo mais. Às vezes eles não têm esse interesse de ter aquele investimento a longo prazo, porque às vezes o jogador de 25 anos mais caro é mais certo que ele vai me entregar dentro de campo do que o jogador de 18, 19 que está assumindo agora, não vai ter aquela regularidade que se espera. Então é um pouco meio disso aí, assim, imediatismo e falta de interesse mesmo. Daria pra você o Palmeiras mesmo, enfim, investe muito no time profissional, mas atualmente talvez seja o principal clube na base, enfim, que mais vem formando grandes jogadores. Dá pra você mesclar os dois lados, imagino, também. Mas aí eu acho que falta essa ousadia de você olhar pra base. Tudo bem, não adianta você também olhar pra base. Tem clubes que olham pra base e não vão olhar nada, não vão conseguir extrair nada dali. Mas por que não vão? Porque não deram essa atenção ao jogador quando era mais jovem, porque a formação foi uma formação acidentada. Porque hoje o cara pensava, botar um moleque de 18 anos pra jogar. Mas 18 anos hoje, ele já tá pronto pro profissional. Ele não é mais quando ele chega nos 20 que ele sobe. Ele sobe com 17, 18. Se ele sobe com 17, 18, a preparação, a maturação dele tem que ser com 14, 15. Se tu olhar pra ele com 14, 15, ele não vai chegar no 17, 18 com o melhor potencial dele, já vai subir estragado. Sim. Já vai subir sendo menos do que poderia ser. Então, aí o Bruno Valentim também tem uma palhinha. Fala, Bruno. E o pior de tudo é que ele sobe com 17 e é vendido aos 18, né? Quando é vendido, né? Porque se ele sobe aos 17, não é porque ele vai ajudar o time com 17. É pra ele poder pegar a cancha pra poder... Quando fizer 18, ele é vendido. Tanto é que tem um monte de jogador de time sub-20 aí que tá quase fazendo 21 e não sai de sub-20. Por quê? Porque é o cara que vai ficar ali, tem um contrato, já sabe que não vai ter mercado na Europa e só vai subir pro profissional se realmente houver alguma extrema necessidade. Do contrário... O Ryan falou isso num dos últimos programas, e é por isso essa coisa dessa seleção que muitas vezes a gente não conhece um terço, metade, sim, porque é uma galera que estourou lá fora já. Exato, total. Não sei se foi o Ryan ou você que falou isso no o Ryan disse agora, eu já tinha falado em outro momento, e é verdade, por isso que hoje você tem a seleção brasileira. Pô, esse menino jogava onde? Eu nunca ouvi falar dele. Claro, porque ele jogou aqui até 17 anos, fez 5 jogos no profissional no time brasileiro dele e foi vendido pra Inglaterra, pra Alemanha, pra Espanha, ou sei lá pra onde, enfim. Então acaba realmente complicando muito. Agora, em cima disso, pra você, Ryan, pra gente concluir, sim, em relação a Flamengo e Botafogo, quem tem mais chances de avançar nas competições? O Botafogo na Sul-Americana ou o Flamengo na Libertadores? Você já tinha falado que pro Botafogo a busca é o título, sim, que é factível. Eu vejo dois clubes com grande chance de chegar longe. Você acha que é parecido? Acho bem parecido. Acho bem parecido mesmo. E como alinhar isso com um campeonato brasileiro em andamento? Porque os dois times, o Flamengo tá bem. O Botafogo não tá tão mal, mas não briga também, tá mais perto do Fluminense do que o do Flamengo, vamos dizer assim. O Botafogo, no momento que a gente grava, tá em 10º. Sim. A briga vai ser essa, vai ser o título da Sul-Americana e se manter distante da zona de rebaixamento, talvez pegar um G8 ali e tudo mais, mas brigar por G4, acho bem distante nesse momento. Mas é aquilo, meio de tabela, título da Sul-Americana, acho que fica um ano bem ok assim pro Botafogo. Dado o contexto que o time vive, o elenco que tem e tudo mais. Gostou dessa renovação do Alexandro com o Flamengo ou já seria a hora de ver? Ou se encaixa naquilo tudo que a gente tava falando de jogador superfaturado, consagrado? O Alexandre, assim, ele vem jogando muito bem no Flamengo desde quando chegou, mas é aquilo, um jogador com idade mais avançada, se falava tem aposentadoria, pode contribuir ele com experiência e tudo mais, mas aquilo, assim, você pensar em mais 1, 2 temporadas ali com ele, você entende que o time vai precisar se reforçar na posição, porque ele não vai poder entregar não vai poder jogar o tanto de jogos que o futebol brasileiro exige atualmente, né? Enfim. O Alexandre renovou até o fim de 27. Até o fim do ano que vem. Mas é aquilo, fim de carreira e tal, não vai jogar um jogo aqui outro ali, vai ter que escolher alguns jogos e tudo mais, mas se é assim, o Flamengo precisa se reforçar na posição também, porque não vai dar pra contar só com ele, com certeza. E o Ayrton Lucas é bem questionado. E sempre pode vir uma proposta do mundo árabe, da Europa, da vida. Sim. O Flamengo emprestou o Vinha pro River Plate, enfim, talvez poderia ser um reforço, mas não sendo o Vinha,
precisaria pensar já numa sucessão do Alexandre. A última. Chegada de Thiago Almada em se confirmando, é o começo do fim pro Arrascaeta? Assim, o Arrascaeta fez um ano... sempre teve muito problema de lesão, assim, muitos torcedores sempre pediram a ter um reserva, não pela qualidade técnica dele, mas pelo fato de ele não conseguir estar sempre disponível ali. Só que 2025, que foi talvez o melhor ano dele pelo Flamengo, ele não teve lesão. Jogou o ano todo em alto nível sem problema. Eu, particularmente, não vejo ele como uma ameaça ao Arrascaeta, visto que o Arrascaeta jogou anos com o Everton Ribeiro aqui, então jogaram sempre juntos. Poderia ser isso também. Talvez uma ameaça ao Carrascal, enfim, que jogava junto com ele, agora tá sendo mais questionado. Mas, dado a grandeza que o Carrascal tem no Flamengo, que o que ele entregou no passado, que ele ainda pode entregar esse ano, já que já se recuperou de lesão, não vejo o Almada como uma ameaça a ele exatamente. Lembrando que o Arrascaeta tem contrato até dezembro de 28. Sim. Então ele ainda tem uma gordura para queimar. Mas a gente tem que lembrar também que ele veio de uma Copa do Mundo em que ele não jogou porque estava lesionado desde o começo. Sim. Então, já tendo um histórico de lesões, isso pode ser um problema. E você pensar que assim, você tem um elenco com Paquetá, Carrascal, Almada, Arrascaeta, quem ameaça pra quem ali? Pois então, assim, né? Sem falar em Jorginho e Saúl. Sim. Então Eric Pulgar, enfim. Então é um meio campo realmente muito estrelado. Mas o Flamengo naturalmente vai ter esse caminho pra diante dentro dessa temporada. E nós iremos acompanhar, é claro, aqui no nosso Tupi na Rede. E pra você, qual que é a realidade pro seu clube daqui em diante? Você acha que vai cair? Você acha que vai ser campeão? Vai brigar por títulos? Até onde pode chegar o seu clube? Comente aqui no YouTube, para você que está nos acompanhando no Tupi Esporte, deixa aqui no comentário, deixa o seu like. Você que nos acompanha na rede social também, no @Tupi Esporte, pode também deixar a sua opinião, dizendo seu nome, seu bairro, sua cidade, seu estado e mandando para nós a sua mensagem, tá certo? Raia Leal, voltamos na próxima semana com muito mais e já esquentando os clássicos de agosto com o Fluminense e Vasco na Copa do Brasil. É um prazer estar aqui. Semana que vem vai ser bom demais, né? Prévia das oitavas da Copa do Brasil. Bastante animado para esse mata-mata, esse confronto. Então será um grande episódio semana que vem, com certeza. Você pode aguardar. Pode ficar bem esperançoso, com bastante expectativa. Um abraço, hein? Um abraço, até mais. Estaremos juntos, portanto, eu e Raia Leal, eu, Gabriel Andreso, com você e do outro lado, que é sempre o mais importante. E fique ligado, porque na próxima semana tem muito mais Tupi na Redcast para você sintonizado com a gente aqui no YouTube, Tupi Esportes, o Verdinho Milionário. Não é inscrito, se inscreva agora, clique no sininho, ative notificação. Tem episódio novo, você é notificado. Tem transmissão de jogo, você é notificado. Sempre que estivermos no ar, você é notificado. E também siga-nos nas redes sociais. Fique sempre ligado no tupi.fm, nos aplicativos, em todas as plataformas de áudio. Semana que vem tem mais um Tupi na Redcast, falando, nesse caso, de Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil. Um grande abraço.